Gazeta Brasil. Lula diz que democracia nunca foi tão violentada como nos últimos 4 anos. Verdade, concordo plenamente com ele, cara. Até que, enfim, ele teve um insightzinho de lucidez. Hoje ele conseguiu falar uma das primeiras verdades que ele já proferiu nesse desgoverno, né? Tá certinho mesmo, ó. Até que, enfim, é raro ele ter esses momentos de lucidez, é muito raro mesmo. E esses momentos também de verdade, que geralmente ele mente que nem sente. E agora ali ele foi muito verdadeiro e muito sensato. Nos últimos 4 anos, a nossa democracia ela foi muito violentada. Até que enfim ele conseguiu ver isso. Mas vamos ver então como essa nossa democracia ela foi violentada ao longo dos últimos 4 anos. Vamos lá, vamos ver então aqui para ver se os senhores também concordam comigo que o Lula falou a verdade ou não. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou que democracia brasileira nunca foi tão violentada como nos últimos 4 anos. Abre aspas, do começo ao fim, fecha aspas. Concordo com ele, começou lá em 2019. Afirmou o petista durante o lançamento do novo PAC na tarde desta sexta-feira 11. Aspas mais uma vez para o desgoverno. Pessoas que seguiam ele bateram panela na porta da casa do ministro da Suprema Corte. Criticou o Lula. Olha, isso é um absurdo. Mas vamos ver aqui, então, realmente quais foram os verdadeiros atos que maltrataram, atacaram a democracia. Vamos lá, então. Gazeta do Povo. Eu peguei lá na Gazeta do Povo para a gente fazer uma digressão aqui. 5 decisões recentes do STF que invadiram a competência dos demais poderes. Olha, por isso que a gente começa a concordar aí com o Nine, né? Vou deixar sempre ali para a gente lembrar ali, ó, sublinhado em vermelho. Democracia brasileira nunca foi tão violentada como nos últimos 4 anos. Então a primeira aí, ó. Vamos ver aqui, a primeira não, vamos ver aqui. Aqui fala 5, mas eu peguei mais de 5 para a gente dar uma reprisada aqui. Vamos lá, vamos para a primeira. Primeira, inquérito das fake news. Olha aí, um ataque à democracia, né? Todos nós sabemos aí esse inquérito das fake news, que é totalmente inconstitucional. O que diz a matéria? A investigação destinada a apurar ofensas e ameaças aos ministros foi aberta em março de 2019, de ofício pelo então presidente do STF, Dias Toffoli. Olha aí. Desde então, o inquérito das fake news nunca contou com a aprovação do Ministério Público, deixando quase sempre à margem de prisões, buscas, quebra de sigilo e censuras ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, escolhido a dedo para conduzir o caso. Então, isso aqui é uma das primeiras grandes violências aí que o Lula está falando que a nossa democracia sofreu nos últimos 4 anos. Vamos ver a próxima aqui. Segunda ofensa à democracia ao longo dos últimos 4 anos, que o Lula reclamou hoje, falou que ela nunca viu a democracia ser tanto agredida igual nos últimos 4 anos. Segundo caso, né, que é o do Daniel Silveira, é isso aí. Ó. Foi derivado do inquérito das fake news e de um dos seus subprodutos, o inquérito dos atos antidemocráticos, o processo contra o deputado federal Daniel Silveira, PTB, Rio de Janeiro, desde o início provocou preocupação entre juristas por atropelar uma série de outros direitos e garantias. Dentre eles, pessoal, a submissão do Congresso Nacional hoje a um outro poder, né? Então, o Poder Legislativo Federal ficou subjugado ao STF, que é a instância máxima do Poder Judiciário. Tudo isso porque a Câmara Federal abriu mão da imunidade parlamentar, trazida ali no artigo 53, parágrafo 2º, quando ela, de forma covarde, referendou uma intromissão do STF quando determinou a prisão do Daniel Silveira naquela ocasião. Né? Então, ali, se a postura dele, as ações, as falas dele foram corretas ou incorretas, foram criminosas, não cabia ao STF mandar prendê-lo. Cabia sim à Câmara Federal tomar as devidas providências. E, infelizmente, mais de 340, salvo engano, 342 deputados se ajoelharam e entregaram ali a imunidade parlamentar de bandeja lá para o STF. Aí ela está lá, aprisionada, está na gaiolinha lá, a imunidade está lá na gaiolinha. Vamos aí, vamos para o terceiro caso aqui, que também, olha aí, CPI da Covid. É outro exemplo que serve ali para a gente ilustrar a fala do Nine, né? Que a democracia brasileira nunca foi tão violentada como nos últimos 4 anos, segundo o Lula falou hoje, dia 11 de agosto de 2023, por ocasião do lançamento do programa do Novo PAC. Né? Ele está falando que nunca viu ela tão violentada, e nem nós também nunca tínhamos visto isso, né? Então, a terceira ofensa aí, a meu ver, trazida ali pela Gazeta do Povo, é CPI da Covid. A CPI da Covid todos nós já sabemos como é que se deu, né?
O Rodrigo Pacheco ele era contra a abertura dela, porque ele achava que não era o momento oportuno para que se instaurasse aquela CPI, mas o partidozinho, os partidos não, o Jorge Cajuru entrou com o senador Jorge Cajuru entrou com o mandado de segurança, e quem foi o relator do mandado de segurança foi o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele determinou que se instaurasse a CPI, e aí, mais uma vez, o presidente de uma das casas abaixou a cabeça, falou assim, senhor, e assim entregou também mais uma atribuição de bandeja lá para o STF, e aí ele já botou também na mesma gaiolinha da imunidade, ele botou essa atribuição lá da abertura das comissões parlamentares de inquérito, está lá aprisionado na gaiola, juntamente com a imunidade parlamentar. Então essa aí foi a terceira agressão, a terceira violência cometida nos últimos 4 anos contra a nossa democracia, segundo aí o Lula. Os exemplos são meus, mas quem falou que ela foi violentada nos últimos 4 anos foi o Lula, né? Falou hoje. Vamos ver mais um aqui. A quarta, nomeação para a Polícia Federal suspensa. Todos nós sabemos também que em 2020, quando o presidente Bolsonaro ele tinha nomeado para DG, diretor-geral da Polícia Federal, o então presidente da ABIN, delegado também da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, ele nomeou e o Alexandre de Moraes, com a decisão monocrática, ele anulou, porque ele foi ali provocado por um dos partidos nanicos também, e ele acabou adentrando a competência exclusiva do presidente da República, que é a indicação e nomeação dos elementos de primeiro, segundo, terceiros escalões do governo federal, né? Então, por isso que o Lula fala, por isso que eu concordei com a fala do Lula, né? Que ele nunca viu tanta agressão, tanta violência à democracia nos últimos 4 anos. Vamos que vamos partir para o próximo. Olha aí, olha as 5 agressões aí. Proibição de operações policiais em favelas. Né? Mais uma vez, essa é a agressão à nossa democracia porque fere o Pacto Federativo. Segurança pública é questão é atribuição do Estado, em parceria com os municípios. Então não pode ali um órgão federal intervir nessa questão de competência de um ente federado específico. No caso, o Estado, por desempenhar a segurança pública. Mas assim eles fizeram, foram lá, interferiram e deixaram até final de 2020 sem poder, 2022, sem poder acontecer operações policiais com aeronave, apoio aéreo, nas favelas lá do Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Né? Então, mais uma vez aí eu concordo com o Lula, por isso que eu falou a primeira vez que ele fala a verdade e eu concordo com ele, né? Democracia brasileira nunca foi tão violentada como nos últimos 4 anos. Vamos lá, vamos continuar que tem mais. A Gazeta do Povo trouxe 5, mas eu busquei mais 2 aqui. Vamos lá então, deixa eu ver a próxima aqui. Trazida ali pelo Valor Invest. Moraes afirma que quem não está aceitando o resultado das eleições será tratado como criminoso. Isso aí, a declaração dele foi 2 dias após o término das eleições do ano passado, né? Isso é ou não é uma violência contra a democracia? Por isso que eu concordo com o Lula, né? Que no país onde a democracia é plena, você pode questionar sim. Pode questionar todas as decisões, pode questionar todos os sistemas. Aqui no Brasil não se pode. Por isso que a nossa democracia é relativa. Igual quem está acusando aí de ser violentado a nossa democracia, ele mesmo, com esse posicionamento dele, ele acaba de cometer uma violência contra ela. Porque o próprio presidente da República fala que, para ele, a democracia é relativa. Não existe isso, seu presidente. Mais uma violência cometida contra a democracia, então coloca ela aí nesse rol aí da violência dos últimos 4 anos, tá? Vamos ver agora a próxima, a última, pessoal, que eu vejo que foi... ela é a última, porém, a meu ver, foi a mais violenta contra a nossa democracia, tá? Que ela deu um checkmate de todas as violências cometidas contra a democracia nos últimos 4 anos. Segundo aí, o Nine falou hoje que nunca viu a nossa democracia tão violentada nos últimos 4 anos. Então, eu apresento para os senhores agora a maior ofensa nesses últimos 4 anos da nossa democracia, que foi, qual ela? Olha aí, ó. Decisão de Fachin anulou as condenações de Lula. E o que acontece agora? Aí, então nós já sabemos o que aconteceu, né? Anulou-se todas as suas condenações, tornou-se ali sem efeito, ele virou elegível e acabou tornando-se presidente da República. É isso que aconteceu depois de mais uma violência contra a nossa democracia, né? Tudo porque alegaram lá para descondenar ele que o CEP foi o CEP errado, questão de competência territorial.
E o que mais nos estranha é que foi referendada, né, foi homologada essa competência em todas as fases recursais, inclusive no primeiro momento até pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, do nada, mudou-se todo o entendimento, e aí sim, eu consigo interpretar como uma grande violação à nossa democracia. Porque causou-se aqui no Brasil uma instabilidade jurídica muito grande, né? Uma incerteza nos julgados. Isso afugenta muitos investimentos estrangeiros, afugenta-nos também de recorrermos à justiça, porque você recorre hoje, mas não vai ter aquela certeza, aquela segurança jurídica que o que você ganhou hoje aqui em primeiro grau foi referendado ali em segundo grau e chegar lá em fase de recurso, quer seja no STJ ou no STF, poderão mudar. Então, assim, né, é complicado. Mas, por isso que, pessoal, que eu falei no início aí que eu tinha aqui uma notícia que realmente eu concordava com o Nine, com o Lula, né? E essa foi a notícia, foi a declaração dele que eu concordei.